Então, pessoal, com esse vídeo eu queria mostrar para vocês como pode ser feita aquela famosa adaptação que o pessoal faz aí de colocar a coroa e pinhão da Kombi antiga na caixa de câmbio do Fusca. Aquela coroa e pinhão para ficar com a relação 7:36, que são 7 dentes no pinhão, 36 na coroa. E eu vou mostrar aqui as principais modificações ali que precisam ser feitas para conseguir fazer essa adaptação. A primeira delas é que o diâmetro interno da coroa da Kombi é um pouco menor que a do Fusca. Então isso faz com que seja necessário fazer uma usinagem nessa parte da carcaça da caixa satélite para fechar certo com o diâmetro interno da coroa da Kombi, até que ela consiga encaixar perfeitamente aqui. A segunda modificação é na parte de furação, porque a caixa satélite do Fusca utiliza essa furação mais de fora, que aparece aqui. Essa aqui é a furação original da caixa satélite para a coroa do Fusca. Então, a furação da coroa da Kombi, ela é um pouco mais para dentro. Ela tem o diâmetro do círculo formado pelos furos da coroa da Kombi é um pouco menor, então os furos ficam mais para dentro. Então, a gente levou no torno aqui para fazer essa marcação que vocês podem ver aqui, com o diâmetro exato do círculo formado pelos furos da coroa da Kombi, e fizemos a distribuição aqui de 8 furos, distanciados da mesma forma, e para fechar ali com a furação da coroa da Kombi. Outra modificação que a gente fez aqui, que vocês podem ver que trazendo os parafusos mais para dentro, acaba tendo aquele problema que o pessoal conhece quando bota o rolamento do Fusca aqui, o rolamento bate em cima do parafuso. Então, normalmente o pessoal aperta os parafusos com a coroa da Kombi e leva o conjunto no torno e faz uma usinagem da cabeça dos parafusos para poder desviar o rolamento e ele entrar certo ali. Aqui a gente fez uma coisa um pouco diferente para manter porque daí, usinando a cabeça dos parafusos, você tem um problema que quando você quiser desmontar isso aqui, talvez você tenha uma dificuldade de encaixar a ferramenta no parafuso para soltar ele. Então, a gente optou aqui por fazer um serviço de fresagem, fazendo um rebaixo em cima de cada furo, com mais ou menos a metade da altura da cabeça do parafuso, que é o tanto que ele precisaria ser usinado. Então, deu, se eu não me engano aqui, 3,5 milímetros de rebaixo e sobrou 4,5 de espessura de material na parte de baixo. Então, com isso a gente vai conseguir apertar a coroa com o parafuso inteiro, sem precisar usinar, e vai poder encaixar o rolamento aqui perfeitamente sem que o rolamento venha bater na cabeça dos parafusos ali. Então, na coroa aqui, na caixa satélite, essas são as principais modificações que tem que ser feitas ali. Aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui com a coroa colocada no lugar para ver como fica. Então, como eu falei, eu montei aqui a coroa na caixa satélite para mostrar para vocês como fica o conjuntinho aí. Aqui, como eu falei, com a caixa satélite usinada, ela dá certinho ali o diâmetro interno da coroa. E aqui a gente consegue ver os parafusos que ficaram ali dentro do rebaixo de 3,5 milímetros de profundidade. Então a gente vê aqui, medindo ali, eu vi que o parafuso ficou apenas 3,5 milímetros para fora, o que já é suficiente para escapar do rolamento que vai aqui por cima. Então o rebaixo ficou com 3,5 de profundidade. E como a cabeça do parafuso tem 7 milímetros de altura, ele ficou apenas 3,5 para fora. Então não vai ter problema para colocar o rolamento aí. E agora o conjunto já com o rolamento montado. Aqui eu acho que é possível enxergar ali a distância que fica entre o rolamento e os parafusos. Não sei se no vídeo vai aparecer, mas fica com uma sobra ali de uma distância segura para o rolamento não bater. Então o pinhão já está montado ali no conjunto das engrenagens do câmbio. Como o pinhão da Kombi tem o diâmetro menor, então
a coroa precisa ser mais alta nesse sentido. Aí o que acontece? Quando a gente coloca o conjunto na caixa de câmbio, aqui na carcaça, montando por esse lado, daqui para lá, acaba que as pontas dos dentes da coroa acaba pegando nessa parte, nessa saliência aqui onde passa o eixo do câmbio. Ele colocado no lugar, ele não fica travado, ele chega a girar, só que ele gira encostando ali com a ponta do dente, onde a gente consegue ver a marca ali onde ele fica pegando. Eu coloquei ele no lugar e girei para marcar, para ver onde precisaria tirar o material. Então aqui é necessário a gente dar uma encostadinha bem de leve com ali a gente consegue ver bem a marca onde pegou o dente da coroa. A gente precisa dar uma leve tirada aqui com uma esmerilhadeira, com uma lixadeira, tirar só um pouco de material aqui, que já é suficiente para não pegar mais. Essa peça também que vai acoplada no eixo da caixa de câmbio, que acopla na engrenagem da ré, ela precisa ser feito esse trabalho de lixamento aqui na ponta, fazendo um ângulo ali, porque ela fica mais ou menos nessa posição e também acaba pegando aqui pelo fato da coroa ser um pouco mais alta. Então a gente só tem que dar uma esmerilhada na ponta dela, mais ou menos nesse formato que eu fiz aqui, que fica certinho, velho. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que esse eixo que atravessa a caixa satélite aqui por dentro, que é responsável por segurar ali as engrenagens do diferencial, na caixa satélite do Fusca, o comprimento desse eixo fica rente ao diâmetro original da caixa satélite. Ou seja, você consegue tirar e colocar a coroa do Fusca sem desmontar essa parte interna do diferencial, sem retirar esse eixo que atravessa ali. Mas no caso da caixa usinada para colocar a coroa da Kombi, você pode ver que a ponta desse eixo fica exposta, porque você diminuiu o diâmetro da caixa satélite. Os dois lados ali ele fica exposto. Então, no caso da coroa da Kombi, você não consegue tirar e colocar a coroa com esse eixo no lugar. Então você vai ter que desmontar esse eixo. Ele é fixo aqui com um pino que tem as suas pontas rebatidas aqui. Então esse pino tem que ser retirado para tirar esse eixo e desmontar o diferencial para poder usinar a caixa satélite e depois colocar a coroa. E é muito importante também que você lembre, como isso aqui é um pino rebatido aqui, é um trabalho um pouco chato aqui para colocar esse pino. Então você não pode esquecer antes de fazer a montagem interna aqui do diferencial com as engrenagens desse eixo, você precisa colocar a coroa da Kombi no lugar. Porque se você colocar esse eixo, depois da colocação do eixo aqui, a coroa não vai passar para baixo, não vai conseguir colocá-la para o lugar. É necessário colocar primeiro a coroa para depois colocar esse eixo. Também existe a possibilidade aqui, nesse caso, eu desmontei toda a parte interna do diferencial para fazer a usinagem, por isso o eixo ficou maior. Poderia também verificar aí, talvez com o pessoal que vai fazer o serviço de usinagem, se não seria possível usinar com o eixo no lugar, usinar junto à ponta do eixo. Então eu não sei se talvez, pela diferença de material da caixa satélite para o eixo, se seria possível usinar usando a mesma ferramenta e fazer todo o serviço de usinagem com o eixo no lugar, usinando junto à ponta. Aí nesse caso você ficaria com o caminho livre aqui para tirar e botar a coroa, mesmo com o diferencial montado. Então esse seria um caso de ver com quem faria o serviço de usinagem, se seria possível usinar a ponta do eixo junto. Nesse caso eu preferi desmontar e deixar o eixo inteiro ali e colocar depois. Então pessoal, se alguém não entende talvez qual o objetivo de trocar a relação, ou seja, o conjunto de coroa e pinhão do Fusca, né, que é de 8,35, no caso do 1300, que é o caso do meu Fusca, por uma relação 7,36 da Kombi. O que muda basicamente é o seguinte: a relação de rotação do 8,35, se você dividir 35 por 8, o resultado vai ser 4,37. Isso quer dizer que para cada volta da coroa, o pinhão dá 4,37 voltas. Já no caso do conjunto 736 da Kombi,
essa relação é de 5,14, ou seja, cada volta da coroa o pinhão precisa dar 5,14 voltas. Se o 835 tem relação de 4,37 e o conjunto 736 tem relação 5,14, isso significa que com a troca se ganha aproximadamente 15% de redução, ou seja, o veículo fica 15% mais lento e 15% mais forte, se falando aí de uma mesma rotação do motor nos dois casos, né? Então basicamente é isso, a troca proporciona aí um ganho de redução de 15% em relação ao conjunto original do Fusca 1300. Conheço outros carros que estão rodando aí já há um bom tempo com essa adaptação e todos estão funcionando muito bem e o pessoal está bastante satisfeito com a alteração aí. Então vamos ver como esse vai ficar, provavelmente aí vamos estar colocando dentro de alguns dias mais alguns vídeos aí com o carro andando para ver como ficou o resultado. E no mais seria isso, espero que o vídeo tenha ajudado aí o pessoal que tem dúvida de como fazer a adaptação da coroa e pinhão da Kombi, a relação 736 no câmbio do Fusca. É isso aí, pessoal.